Olá, eu me chamo Janaína Matida, estou muito contente de estar aqui para gravar esse vídeo para a Emerge. É exatamente de iniciativas como essa que a gente precisa, né, de modo a tornar esse momento de adversidade menos difícil. Eu separei o tema da cadeia de custódia da prova penal para a gente falar. É bem verdade que não é um tema novo, mas ao mesmo tempo ganha fôlego a sua discussão na medida em que o pacote anticrime traz aí artigos, né, disposições legais que cuidam especificamente da cadeia de custódia. A gente não tinha algo assim antes e agora nós temos. E aí eu queria falar um pouquinho de alguns aspectos positivos e alguns aspectos negativos desse tratamento legislativo oferecido no pacote anticrime, né? Os aspectos positivos têm a ver com uma explicitação de todas as etapas que vão compor uma cadeia de custódia da prova penal, né? E os aspectos negativos, em alguma medida, se devem a determinadas omissões, tá? No que refere a aspectos positivos, né, a gente vai ver que o pacote anticrime, ele traz aí, nesses artigos relativos à cadeia de custódia da prova penal, todas as etapas. Mas vamos falar um pouquinho da definição, né? Se a gente fala de cadeia de custódia, o que é cadeia de custódia? Cadeia de custódia é justamente a documentação cronológica de um elemento, de um vestígio, é esse o termo que o legislador usa, né? De um vestígio. Então, cadeia de custódia é justamente todas essas etapas que são necessárias para se cuidar, né, da autenticidade, né, e da integridade daquilo que vai servir para a reconstrução dos fatos juridicamente relevantes, isto é, um vestígio, né? O vestígio, ele é importante no processo penal porque ele ajuda, porque ele auxilia, porque ele torna possível a reconstrução de fatos pretéritos e juridicamente relevantes. A gente precisa desvendar, né, a determinação de um fato que é importante, que é relevante para um determinado conflito, para se saber se um delito foi cometido pelo sujeito que está sendo ali investigado, né? E a gente faz isso muitas vezes a partir de vestígios. Vestígio, então, é a matéria-prima sobre a qual o raciocínio probatório ele é realizado, né? E aí a gente vai ver que quando o legislador fala em vestígio, ele vai falar de objeto, né? E ele traz aí uma referência muito a algo material. Nesse sentido, falha o legislador, porque se a gente entende que vestígio, que a função, que a finalidade do vestígio, que a importância do vestígio para o processo penal é justamente que ele provê a determinação, a reconstrução de fatos que sejam relevantes para a arena penal, né, vai ser vestígio muito mais do que o objeto. Vai ser vestígio um e-mail, uma interceptação telefônica, né, que não é exatamente um objeto, né, não é algo que você pode pegar, mas é algo que ali traz informações que são relevantes para a reconstrução de fatos, né? E nesse sentido eu gostaria inclusive de salientar a possibilidade de que também a memória seja entendida como um vestígio que precisa ter a sua vida processual custodiada, né? A memória ajuda na reconstrução de fatos juridicamente relevantes. A gente não pode dizer que não, na medida em que a prova testemunhal ela tem essa elevada importância no nosso sistema jurídico, não é mesmo? E se a prova testemunhal tem essa elevada importância, como não entender também a consequência disso, que a memória é importante, que o tratamento jurídico que a memória ganha é importante e que, portanto, a documentação e o rastreio cronológico de como a memória vai sendo usada, tanto na fase investigativa preliminar do processo, quanto pelo próprio processo, isso importa para a legitimidade, para a racionalidade do resultado final. Então, eu gostaria de fazer primeiro essa observação a respeito da pouca precisão, né, que o legislador teve no momento que definiu o que é vestígio. O legislador não precisava ter falado de objetos, ele poderia ter sido mais preciso, né,
ainda que mais amplo, no sentido de que será vestígio tudo aquilo que servir para reconstruir fatos juridicamente relevantes. E sendo assim, né, também elementos imateriais podem ser considerados vestígios. Né? A gente não precisava deixar toda essa reconstrução interpretativa, né? Toda essa reconstrução para ser resolvida por interpretação depois. Né? Nós vamos fazer isso, mas o legislador já poderia ter adiantado isso para nós. Então, quanto a vestígio, essa é uma observação. Um ponto positivo do pacote anticrime é que ele desdobra tudo o que vai significar essa documentação cronológica do elemento probatório, daquilo que servirá daquilo que pode servir como matéria-prima, né, do raciocínio probatório a ser realizado no processo propriamente dito, né? E aí o legislador fala, eu trouxe aqui minha cola para não esquecer nenhuma dessas etapas. O legislador fala de reconhecimento, isolamento, fixação, coleta, acondicionamento, transporte, recebimento, processamento, armazenamento e, finalmente, descarte. Ou seja, nem mesmo a eliminação, né, a destruição de um vestígio pode ser feita sem que se registre isso. Isso é muito importante porque se vestígio serve à reconstrução de fatos juridicamente relevantes, pode ser que uma das partes tenha algo que sirva de vestígio, né, que sirva de potencial elemento probatório para a tese oposta. E não pode, só por isso, só porque não serve para si e serve para o seu adversário, eliminar, excluir, né, esse vestígio de qualquer modo. É preciso, sim, registrar. E gostaria de salientar aqui a importância de que, se um determinado elemento probatório importante para a outra parte tiver sido indevidamente eliminado, isso dá aso à tese, né, da perda de uma chance probatória. Porque não é possível, assim, se a cadeia de custódia ela é devida a tudo que pode servir para a reconstrução de fatos juridicamente relevantes, não se está a dizer que se pode excluir se é que não serve para a minha hipótese fática, se é que não serve para a hipótese fática que eu sustento. Logo, a vida dos vestígios, a manutenção, o acondicionamento, né, o transporte dos vestígios, eles são algo importante para o processo e para a investigação preliminar. É importante aqui ressaltar que processo penal, né, um processo penal justificado, epistemicamente fundado, ele não pode se descolar de uma investigação preliminar cuidadosa e comprometida com critérios epistêmicos também, né? E aí é nesse sentido que, uma vez que a cadeia de custódia tenha sido quebrada, não tenha sido cuidada na fase pré-processual, na fase investigatória, a consequência jurídica para isso deveria ser a inadmissibilidade desse vestígio, a inadmissibilidade desse elemento probatório, e não deixar que esse elemento entrasse, né, para que os juízes valorassem eventualmente. E por que a lei foi silente nisso? Né? A lei não deveria ter sido silente nisso. Por que não deveria ter sido silente? Por que a lei deveria ter dito com todas as letras que a consequência para a quebra da cadeia de custódia é a inadmissibilidade? Porque no momento em que se aceita vestígios que não foram bem tratados, que não foram regularmente condicionados, manuseados, manipulados, a gente leva um recado para a fase investigatória que é a seguinte: pode fazer o que vocês quiserem aí na polícia, aí nas unidades policiais, que pra gente vai servir. E isso é um recado do ponto de vista da determinação dos fatos, da preocupação com a correta determinação dos fatos, muito perigoso, porque a gente passa a lidar com elementos probatórios não confiáveis. Então, eu queria falar exatamente sobre essas duas questões, né? Uma positiva, que é a documentação, né, de toda essa etapa que constitui a cadeia de custódia da prova penal, e falar sobre essas omissões da lei, né? No caso do vestígio e no caso da consequência. É isso.
Muito obrigada e sucesso para a Emerge.